Boa tarde, senhores deputados, presidente, a todos os presentes aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Eu, inicialmente, quero parabenizar o autor do projeto 331/2022, que institui a Política Estadual da Cannabis SPP para fins terapêuticos, com foco no amparo a pacientes e associações congêneres. Eu não tenho dúvida que todos os deputados aqui eleitos, com uma Assembleia que se propôs a renovar, com pessoas com pensamentos e principalmente com a intenção de contribuir com o Estado de Sergipe, eu não tenho dúvida que foi para isso que a gente chegou até aqui. Quando a gente trata de cannabis, deputado Pato Maravilha, existe questões muito mais morais, religiosas até, e de preconceito, que afetam inclusive o debate transparente e lúcido. É constatado pela medicina, pelos médicos, presidente Jefferson, que quando a precisão chega, o preconceito acaba rapidinho. Pessoas idosas, historicamente contra, que fez inclusive defesas contrárias à utilização medicinal, mas quando infelizmente, por um motivo neurológico, o Alzheimer chega e a utilização desse composto terapêutico é a única solução para aliviar a sua vida, o preconceito realmente cai e as pessoas tendem a mudar de opinião. O que está se discutindo na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe hoje não é a legalidade da utilização da cannabis medicinal. Isso já está superado. Essa discussão de cannabis no mundo todo já está superado. Nos Estados Unidos, na Austrália, Canadá, na Europa, não existe precedente no mundo moderno que não utilize esse composto como medicamento. Não se está aqui, queridos deputados, discutindo a legalidade, até porque a própria Anvisa autoriza a fabricação em território nacional. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a produção da cannabis medicinal em território nacional. O que se está discutindo aqui são dois pontos principais. O primeiro, que já está superado, é a efetividade no tratamento de uma série de questões. Para que a gente possa ter uma ideia, epilepsia, meu irmão teve, o meu irmão mais velho, quando era criança, não existe nenhum outro remédio que não cause efeitos colaterais graves, a não ser a cannabis medicinal. Pessoas que fazem redução bariátrica, que ficam com sequelas neurológicas às vezes, a recomendação é a cannabis medicinal. E óbvio que um médico é quem faz essa prescrição. É óbvio que um profissional da medicina é quem faz essa prescrição. E, para que a gente deixe aqui claro, precisa da ciência, porque a dosagem, se é 6% THC, se é a questão do CDB, ela precisa ser meio que manipulada, obviamente, por um profissional competente. Não é você extrair, por exemplo, e tomar. Existem dosagens de 6%, de 4%, de 2%, a quantidade de gotas, para qual doença é de uma forma, para outra é de outra, porque é o mundo que está discutindo essa questão. A gente está atrasado aqui há décadas. O mundo hoje já superou tanto a questão da cannabis, que está falando na utilização da psilocibina, de outras substâncias da nova psiquiatria, porque a indústria farmacêutica até agora não conseguiu resultados satisfatórios, ou pelo menos que minore os efeitos colaterais com as medicações tradicionais, caríssimas, de tarja preta, de tarjas extremamente complexas para a vida do ser humano.
Essa discussão da nova psiquiatria começou com Freud. Repare o quão atrasados estamos, deputada doutora Lidiane Lucena. E para que fique como parâmetro de discussão, eu não poderia deixar da questão jurídica aqui de lado. O Brasil hoje possui mais de 200 habeas corpus individuais, autorizando aqueles que comprovadamente, através dos relatórios médicos, o cultivo, a produção e o consumo da cannabis medicinal. O Brasil hoje possui, através de habeas corpus, 6 associações, tão somente 6, para que você possa atender o país inteiro, deputada Lidiane. E aqui eu chego no segundo objeto deste projeto, querido Garibaldo Mendonça. Se não é ilegal produzir no país, porque a Anvisa autoriza a indústria farmacêutica a produzir a um custo de R$ 2.500, 100 ml em qualquer farmácia. Qualquer pessoa que o médico prescreva, você vai na farmácia e compra por R$ 2.500, 100 ml de canabidiol. Então não é ilegal. Está provado aqui que não é ilegal. A questão de fundo do projeto é acesso, deputado Luizão Donald Trump, querido conterrâneo itabaianense. Porque não é justo que para o rico o governo autorize e faça com que aquele que tem condição financeira compre na farmácia como qualquer outro, e é qualquer outro medicamento. A gente não tem culpa, é questão de Deus, que o composto que está na cannabis é o composto que atinge o neurotransmissor que está no corpo humano. A gente está falando que o ser humano tem um sistema, o nome é complicado, que é a bexiga, né? Endocannabinoide. É um sistema, um neurotransmissor próprio da humanidade. Se foi Deus que fez, a gente aqui está discutindo, né, uma questão que não cabe à nossa competência dizer que o THC está na cannabis. Vamos fazer o quê? Podia estar em qualquer outra planta. A gente tem aqui no Nordeste brasileiro, né, plantas que são extremamente utilizadas para a questão da nova psiquiatria. A exemplo da Jurema preta. Está aqui no Nordeste, na raiz. Vamos fazer o quê? Obviamente que a questão de fundo e a preocupação de deputados, principalmente com a produção desenfreada ou com a falta de controle, ela é real, ela é necessária, porque não está se discutindo na LESE, nem o tipo de fins recreativos continua sendo crime, continua sendo objeto de processos criminais e de tráfico de droga. Aí é outra conversa. Quem for pego traficando ou utilizando de forma, né, não autorizada por lei e pelos órgãos competentes, vai responder por tráfico de droga. Aí é outra conversa. As duas questões que estão em debates, para mim, muito claro, porque quando a gente bota Tarcísio, o governador de São Paulo, para falar aqui, né, que São Paulo, né, sancionou uma lei excelente, um estado referência, mas ouça, uma sobrinha minha, um sobrinho meu, melhorou a vida. A política, ela é impessoal. Não pode ser de forma personalíssima, em razão das minhas necessidades pessoais, ou dos meus familiares, ou dos meus filhos, e sim de todos. Então, não é justo que não implementemos políticas públicas por questões de nossa personalidade, ou religião, que eu tenho a minha, ou, né, culturalmente, ou qualquer outro tipo de impedimento que nos faça refletir sobre o momento que o Estado de Sergipe aqui está discutindo. Por isso que eu parabenizo o deputado Luciano, está ali Maurício Lobo, diversas pessoas que participam da discussão, porque a gente está há anos-luz atrasado. O mundo está falando não mais de cannabis, já passou. Você compra nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer canto, para fins medicinais. O mundo está falando da nova psiquiatria, de elementos que são
inclusive desconhecidos para a grande maioria da população. Como eu já disse, exemplo da psilocibina, do DMT, outras substâncias que têm estudos comprovando que atuam em um campo que a medicina ainda, infelizmente, não conseguiu soluções, deputada Maísa, que pelo menos não tenha esses efeitos colaterais que são terríveis para o ser humano. E não podemos autorizar que o rico tenha acesso a cannabis e o pobre tenha um processo por tráfico de droga. Não podemos admitir que uma criança com epilepsia não faça a utilização de um medicamento mundialmente comprovado. E o que eu louvo mais, inclusive no projeto, é a oportunidade, Luciano, das universidades do estado de Sergipe poderem, sem medo inclusive de responderem processo, estudar, ajudar numa proposta de universidade. Ela é composta de um tripé. É da natureza da universidade respeitar esse tripé: pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. É inadmissível concebermos a universidade, pública ou privada, sem respeitar esse tripé: o ensino, que é dado nas salas de aula, a pesquisa e o valor que essa pesquisa entrega para a sua sociedade. Por isso, Pato Maravilha, que essas associações no Brasil que têm autorização para cultivo e produção, esse produto ainda não é o valor que a gente gostaria e de acesso para toda a população, porque ele tem um custo de 300, 400, 500 reais. Ainda para muita gente é insuportável pagar. Mas, se você fizer um comparativo com o que está ocorrendo na indústria farmacêutica, é evidente que minora a situação de vulnerabilidade dessas pessoas que precisam do tratamento. E ninguém está impedindo que a indústria continue vendendo, que a indústria continue produzindo, e que as farmácias, através do laudo médico competente e das receitas, possam fazer os seus apontamentos, porque já é uma vitória, inclusive, para o Brasil. Que aqui, para você ter acesso há algum tempo atrás, tinha que exportar com autorização ou até pelo mercado negro. Era uma situação extremamente terrível aqui no nosso país. Então, eu quero aqui, deputado Luciano Pimentel, penhorar. Foi para isso que eu fui eleito. Eu acredito que essas discussões que não são fáceis, essas discussões que produzem medo, essas discussões que vêm com uma carga moral extremamente pesada, porque quem aqui que não tem medo de um filho se envolver com qualquer tipo de coisa ilícita? Todo mundo tem. Eu sou pai de 2 meninos, malinos ainda mais, lá de Itabaiana, brabo que são bexiga. Quem aqui não tem medo, Luizão? Eu e Luizão, que foi criado, eu digo sempre, na Baixada, com uma situação extremamente difícil, para colegas nossos que não conseguiram passar da juventude e foram assassinados na nossa frente. Verdade é essa. Verdade é essa. Quem é que não tem esse receio? Mas quem é que não quer dormir amanhã, podendo ter legislado para mudar um paradigma e dar condições do Estado, Maísa, de criar uma rede de proteção para as pessoas que precisam desse tratamento? Porque, ao contrário do governador de São Paulo, meu sobrinho, não. São todos aqueles que estão sobre o parâmetro e a batuta do parlamento estadual. Hoje é dia do parlamento estadual fazer história com um tema que é extremamente controvertido, mas que é um tema que não pode mais deixar passar. Até porque essa lei aqui não exclui da autorização da Anvisa para a produção. Precisa do pedido, precisa do procedimento, precisa que se cumpra todos os requisitos e precisa dos profissionais habilitados. O que a gente está aqui dando é um pontapé mínimo inicial para que o governo possa trabalhar, inclusive, essa questão ambulatorial, talvez, do tratamento daqueles que mais precisam do cannabis medicinal. Então, eu quero, com essas breves palavras,
saudar o deputado Luciano Pimentel, dizer que eu já tinha e já vinha estudando esse assunto, mas a gente poderia até propor nessa legislatura. Deputado, Excelência tem 3 minutos e a deputada Lidiane pediu a palavra. Mas que bom que Vossa Excelência apresentou antes, para que esse debate fosse mais acelerado possível, porque quando a necessidade chega, o preconceito acaba. E só sabe o que é a dor quem passa. Falar de ouvir falar é uma coisa. Passar pela dor, eu conheço dezenas de pessoas hoje que utilizam para câncer, que utilizam para outras doenças, porque é a atuação do canabidiol. Foi Deus quem colocou naquela planta. Não é culpa de ninguém. A gente tem um sistema e um neurotransmissor que age de acordo com aquela planta, com aquele composto terapêutico. Muito obrigado a todos pela atenção. O presidente Jefferson está providenciando o almoço de Vossas Excelências. Então, a gente tem muito tempo ainda para discutir, né, na tarde de hoje. A gente está de regime aí. Você não combina para subir de caria, pelo amor de Deus. Até a próxima oportunidade.